metapsicológicos, para tentar compreender um pouco melhor a etiologia, né? O que realmente acontece para que uma pessoa se estruture, para que uma criança se estruture nessa organização subjetiva chamada autismo. Indo direto ao ponto, como está no texto que vocês têm, o autismo se constrói a partir de uma falha na alienação fundamental. Então, basicamente, né, a gente resume, a gente introduz a questão da estruturação a partir disso, de uma falha na alienação fundamental. A alienação fundamental quer dizer o quê? Quer dizer uma falha ou um fracasso nos primeiros processos de subjetivação do bebê. O primeiro tempo de subjetivação é quando alguma coisa fracassa no primeiro tempo e a gente está num risco de autismo. Vocês sabem que o primeiro tempo de subjetivação do ser humano, do fala-ser, do sujeito falante, o primeiro tempo é o tempo de alienação. Vocês sabem disso, né? Que a criança nasce e o primeiro tempo de constituição psíquica é o de alienação, seguido pelo tempo de separação. Então a gente tem o nascimento do bebê, a alienação ao grande outro, a alienação a esse conjunto de significantes que estão veiculados pela mãe, geralmente, e depois a separação. Então vocês sabem, né, que a constituição da subjetividade se dá nesse percurso. Ocorre que na estruturação do autista, esse primeiro tempo de alienação ao grande outro não se dá. O sujeito está aquém do processo de alienação. Podemos dizer que ele não conseguiu entrar na fase especular inicial de alienação ao outro primordial. Para que haja sujeito, é preciso uma alienação inicial, né? O outro vem, o outro primordial, geralmente a mãe, vem no corpo do bebê, faz os contornos a partir do sexual veiculado na linguagem, faz os contornos no corpo da criança, e a partir desses contornos ele vai conseguir construir um eu. Vocês já estudaram isso comigo nas outras aulas, né? O caso do autismo, esse outro que viria a fazer esse primeiro processo de captura imaginária do corpo do bebê, a rede significante do outro, isso não se dá. Então, assim, a gente viu nas outras aulas que quando se trata de uma dificuldade, de uma fixação, de uma problemática no campo da alienação, a gente está na psicose. Quando se dá no campo da separação, a gente está na neurose. E quando a problemática se dá antes da alienação, quer dizer, não chega nem a entrar no campo do espelhamento, a gente está falando de autismo. Então, vocês já sabem agora dizer, né, que o autismo tem relação com um processo de estruturação psíquica, onde o sujeito não entrou, né, no processo de alienação fundante, primordial. Para isso ficar mais claro para vocês, a gente vai fazer um intercurso agora para entender como se dá o processo de subjetivação normal do bebê, para depois entender o que se passa no processo autístico, tá? Então a gente vai entender como se dá o processo de subjetivação normal. Vamos lá. Bem, nasceu uma criança. Quando nasce uma criança, ela é
banhada nos significantes que antecedem a sua vinda ao mundo. Então, quando uma criança está para nascer, ainda na barriga da mãe, uma armação, uma teia, uma rede significante já está sendo construída para que quando ela for ejetada, né, do corpo materno, ela já seja imediatamente marcada por esse campo dos significantes que estão ao redor do seu advir, tá? Digamos assim. Então a mãe vai banhar o seu bebê com linguagem, vai banhar o seu bebê com o seu sexual, com a sua libido. E esse banho de linguagem vai fazer com que aos poucos a criança comece a construir um eu. Tá bem? Quer dizer o quê? Quer dizer que para a gente poder construir um eu, a gente precisa se alienar a um outro. Tá? É necessário, para a gente poder construir uma subjetividade singular, primeiro a gente tem que passar pelos significantes do outro. E vocês sabem que a gente chama isso de estágio do espelho. Significa pensar que um bebê, quando nasce, ele vai ser capturado nas teias dos desejos do pai, dos desejos da mãe, da família, o histórico familiar que o antecede, aquilo que se espera dele, os ideais que estão sendo construídos. Ele vai se alienar nessa imagem, né, que foi proposta a respeito da sua existência. Depois, no processo de separação, ele vai conseguir ressignificar esses elementos e, digamos assim, poder ser sujeito do seu próprio desejo, sujeito da sua própria caminhada. Mas, necessariamente, teve que ser marcado pelo desejo do outro. Como é que isso acontece, né? Uma das primeiras operações que fazem com que essa alienação se dê de forma saudável é o que a gente chama de discurso interrogativo da mãe. Quer dizer que quando o bebê nasce, a mãe começa a dirigir a seu bebê um discurso interrogativo. Começa a dirigir ao seu bebê perguntas. Perguntas a respeito do que aquela criança está sentindo, o que ela está vivendo, o que ela está pensando. E esse discurso interrogativo é justamente o que vai permitir que a criança comece a sacar, digamos assim, que existe uma suposição ao seu respeito, existe alguém que responde aquilo que ela supostamente está sentindo, né? Vamos imaginar assim. E essa experiência de interrogação do discurso da mãe sobre o bebê inaugura no bebê uma relação da posição que ele ocupa com uma falta no outro, com uma falta na mãe. Porque quando a gente pergunta, né, para alguém, a gente está justamente denunciando que a gente não sabe. Tá bom? Então, quando a mãe pergunta sobre o bebê, ela está veiculando junto a essa pergunta o seu não saber. Então, é preciso que a mãe transmita ao filho o seu não saber. Quanto mais assertiva é a mãe referente ao que o bebê está sentindo e passando, menos sujeito ela produz. Quanto mais ela sabe, quanto mais ela adivinha, menos subjetividade ela se propõe a construir, né? E quanto mais interrogativa é a fala da mãe, mais espaço ela dá para que o sujeito emerja dessa relação. Pô, nenê, tu tá com frio, será? Ah, mamãe vai fechar a janela então. É um discurso interrogativo, né?
Me diz o que tu tem, que tu tá chorando tanto, será que é fome? É um discurso interrogativo, tá bem? Então, isso é importante para a criança conseguir começar a fazer um processo de alienação. Então, o que torna possível a fala da criança, né? Vocês sabem que a fala da criança é um recurso importante para a gente saber se a criança está evoluindo de forma sadia, saudável ou não. O que torna possível a fala da criança, a criança acessar a linguagem, é justamente esse discurso interrogativo, né? Então, quando a mãe diz a seu bebê de 2 meses, você está com frio? Você está com frio? Você está com fome? Ela supõe que o bebê saiba o que se passa com ele. Então, ela transmite uma falta. Se ela sabe o que o nenê tem, nenê, tu tá com frio. Nenê, tu tá com fome. Se ela sabe, ela psicotiza a sua cria. Psicotiza o seu bebê. Então, a mãe tem que ter uma certa competência em introduzir o filho no simbólico, fazendo perguntas, interrogações, e não indo para o ato, né? Ao invés de fechar a janela, botar um cobertor no nenê, sem falar uma palavra, a mãe precisa perguntar: tá com frio? Ah, acho que a mamãe vai fechar a janela. Será que bota um cobertorzinho para ti? Né? O nenê com 2 meses não responde nada, né? Mas ela está situando ele num lugar de suposição de saber sobre si próprio. Então, pessoal, na construção subjetiva saudável normal, a mãe supõe e faz interrogações. A gente chama isso, quer dizer, enquanto a mãe supõe coisas no filho e interroga, ela está emprestando os seus significantes. Ela está localizando a questão faltosa do seu filho a partir dos seus significantes, tá bem? Então o filho vai se alienando aos significantes maternos. A gente vai falar sobre a complacência em ser espelho da mãe. Então a mãe, nesses primeiros meses, precisa conseguir se situar como um espelho que vai antecipar para o seu bebê aquilo que ele um dia vai ser, ou aquilo que se espera que ele seja, ou aquilo que se supõe que ele possa responder. Essa antecipação especular é o que vai retirar o bebê da posição de puro objeto, né, para colocar na posição de sujeito de desejo. Entendem, né? Entendam isso. Que a mãe, enquanto espelho, antecipa uma posição fálica para o filho, do qual ele vai vir a responder depois. E, portanto, ali a criança também começa a construir a sua fantasia, tentando entender e responder a essa antecipação que o grande outro lhe propõe. Então a criança faz sintoma justamente nesse ponto em que ela tenta responder a esse enigma do desejo do outro. Bem, a criança tem, desde pequenininha, as suas funções, que são as suas potências orgânicas, né? O braço, a perna, o olho, o ouvido, mas o funcionamento das funções depende da linguagem que se coloca sobre o órgão. Então, num processo de subjetivação normal, a fala da mãe, a nomeação da mãe, que se veicula no corpo do bebê, é o que vai colocar em funcionamento as funções até então disponíveis.
quando a mãe vai fazer a higiene do seu bebê, vai limpar o seu bumbum, o seu pipi, vai dar o banho, né? Ela vai fazer esse cuidado feito com palavras. Então a mamãe vai pentear o cabelo do nenê, vai lavar o ouvidinho, né? Vai lavar o corpinho com palavras. Quando ela faz isso, ela está bordando o corpo. Então isso também está dentro de um processo de subjetivação normal. A gente chama essas coisas que eu estou falando para vocês de transitivismo, tá, pessoal? Então, transitivismo é isso, né? É a pergunta interrogativa, é o bordamento do corpo com palavras, é a hipótese que a mãe faz acerca do sujeito que está no seu bebê, é a antecipação especular que ela propõe acerca do que ele é ou vai vir a ser, os ideais, os seus desejos. É a hipótese que ela faz em cima da demanda do filho. Então o filho faz assim, mamá, nhanhá, né? Faz uma demanda, ou dá uma choradinha, ou faz um som, né? E a mãe vai interpretar essa demanda a partir dos seus significantes, e essa demanda, que até então está no campo da necessidade, vai entrar no registro do desejo. Transitivismo. Vocês veem que, no fundo, a nossa primeira experiência no mundo é totalmente correspondente a gente habitar o campo do outro, tá? Habitar o campo do outro quer dizer o quê? Quer dizer que no momento em que uma criança nasce e tem necessidade de alimentação, necessidade de higiene, necessidade de proteção, essas necessidades são enunciadas e passam pelo campo dos significantes do outro e saem da necessidade entrando na demanda e no desejo. Significa dizer que a forma com que cada mãe e cada pai interpreta a demanda do seu bebê vai fazer marcas indeléveis e estruturais sobre o seu lugar frente ao desejo do outro. De certa forma, a criança também precisa desorganizar a mãe um pouco, né? Para fazer uma falta na mãe, cavar uma falta na mãe. Então o bebê precisa desbordar a mãe, desorganizar, tirar a mãe do controle. Às vezes as mães dizem, eu não aguento mais o meu filho, ele só chora, não sei o que ele tem, eu dou um monte de coisa e ele não consegue dormir, ele está sempre agitado, está desbordando a mãe. Isso é extremamente saudável e importante. O problema é quando a mãe não se desborda, não se desorganiza. A mãe tem aquela forma plena, né, de saber tudo que o seu bebê tem, saber tudo que o seu bebê precisa, saber tudo que o seu nenê está sentindo. A mãe não se desborda, não se desorganiza. Isso é preocupante. Então, esse é o processo de subjetivação pessoal normal. Gostaria de saber se até aqui ficou dúvidas. Eu sei que eu fui bastante repetitivo, mas é para martelar bem os conceitos. Até aqui ficou dúvidas? Quem está ouvindo a aula, quem está me acompanhando? Está bem claro, né? Bem claro. Sim. Tá. Professor, Sim, pode falar. boa noite. Tudo que você falou até agora, até hoje, lendo o texto, né? Característica bem marcante, assim. Eu tenho uma sobrinha que tem um filho que é autista. E é exatamente assim como ela se manifesta desde o nascimento dele. Hoje ele tem 13 anos, né? Mas até o casamento, o pai, a mãe, tudo tal como está no texto. Assim, é uma pessoa gélida, ela sabe de tudo, né?
E agora ela tem outro filho e parece que só ele que é filho, né? O primeiro não existe. Então é bem triste isso, né? Então a gente está vendo ali a colocação da Denise, que vai aparecer agora, no que a gente vai ver em paralelo com o processo de subjetivação normal. A gente vai ver o processo de subjetivação no autismo. Para que se dê o autismo? Tá bom? Então, no autismo não houve alienação fundamental. No autismo, a criança não tem acesso ao estádio do espelho. Então, isso que eu estava falando para vocês, de transitivação, de posse, de interrogação, isso tudo é o estádio do espelho. É o processo alienatório, tá? O autismo não entra nisso. O autista, o bebezinho autista, ele não entra nessa captura imaginária. Muito menos no Édipo, né? Que vem depois. O bebê não consegue localizar no olhar da mãe o desejo materno. Seria uma mãe sem desejo. No autismo, teríamos uma mãe sem falta, né? E esse processo de espelhamento, quando não se dá, deixa a criança sem marcas referentes ao desejo do outro, à falta do outro. E a criança, portanto, fica reduzida a puro real. Olha que coisa dramática. Segundo as pesquisas, sempre se percebe uma séria perturbação, nas questões do autismo, da ligação entre mãe e filho. Então, há uma perturbação na ligação de mãe e filho. É uma perturbação, usando um conceito mais adequado, da função materna, que é a função de libidinizar, de especularizar. Mães melancólicas e retraídas podem produzir sérios quadros autísticos. A mãe não consegue emprestar a sua falta para o filho se subjetivar. Então, o filho, o bebê, se subjetiva a partir da falta no grande outro. Se não tem a falta, ele não consegue se subjetivar. Então existe, né, um desequilíbrio, uma falha no vínculo mãe e bebê, mãe e criança, ou agente materno e criança. Podemos dizer também que o autismo se dá quando a criança se situa fora do olhar desejante dos pais, distante de qualquer circuito de comunicação e das formas mais elementares de demanda. O que quer dizer isso, né? Quer dizer que a demanda do bebê fica reduzida à sua necessidade. Fica reduzida à sua necessidade é que o bebê pede, o que o bebê precisa, é compreendido ao pé da letra. É fome, é água, é sono, né? É uma assertiva a respeito do objeto da necessidade. E a necessidade é do campo do instintual, é do campo do animal, né? Entendem? Então, os pais do autista, eles são ótimos cuidadores dos seus filhos. Cuidadores no sentido técnico, né? Limpam muito bem, alimentam muito bem, fazem os cuidados rotineiros muito adequados, como técnicos, como enfermeiros. Né? Então, tem o cuidado, mas um cuidado localizado no campo da necessidade. A mãe, portanto, não faz aquele endereçamento de uma falha no seu saber. É a mãe que sabe. Quanto mais a mãe sabe do desejo do seu filho, menos o filho sabe sobre si. Olha que interessante essa frase, né? Quanto mais a gente sabe do desejo do nosso filho, menos ele sabe de si. Quanto mais a mãe sabe do que passa o seu bebê, mais ela impede ele de saber sobre si próprio, de ter uma posição de sujeito. Então é uma mãe, ou é um pai, ou é um grande outro, né? Que sabe tudo, que sabe como cuidar, que sabe das coisas.
Como diz aqui o texto, ó, os pais dos autistas geralmente fazem muito bem os cuidados técnicos com o bebê, mas não reconhece uma criança, mas a gente não reconhece uma criança se a gente não inscreve os seus gestos na sintaxe, na gramática. Quer dizer que nada adianta fazer cuidados no corpinho do bebê se a gente não colocar palavras sobre o corpo e não colocar o nosso desejo também. A problemática, portanto, se dá na dificuldade de investimento libidinal dos pais no bebê. Então, no caso do autismo, os pais não conseguem investir a sua libido sobre a sua cria. Investir a sua libido quer dizer o quê? Localizar no advento do filho algo que diz da sua própria falta. Então vamos imaginar, né, uma mãe que localiza o seu objeto de desejo totalmente na carreira, totalmente na profissão, e o filho não responde a nenhum eco referente à sua falta, à sua fantasia, ela não vai libidinizá-lo, né? Ela não vai localizar ele como portador daquilo que lhe falta. Ela vai localizar ele como alguém que ela vai cuidar. Então o vínculo afetivo não se dá. Por exemplo, né, vamos dizer que esse tipo de relação mãe e filho, pai e filho, é um tipo de relação que dificilmente os pais conseguem atribuir uma significação ao que é só um barulho, ao que é só um gesto, ao que é só um fenômeno comportamental. O bebê chora, ou faz um barulhinho com a boca, ou faz um movimento com o braço, e no caso da estruturação autística, isso não passa disso, ao olhar do outro. Isso fica apenas um gesto, um barulho, um chorinho. Então, o pai, a mãe do autista, não enlaça isso num campo de significações possíveis. Ah, é só um barulhinho que ele faz. Ah, é só um movimento estranho da cabeça. Né? Não faz essa ideia de que aquilo é uma mensagem, de que aquilo carrega um desejo. Né? O pai e a mãe do autista, o grande outro do autista, não consegue atribuir aos gestos, aos sons, aos movimentos, não consegue atribuir o caráter de mensagem que isso deveria ser compreendido, deveria ter compreendido. Isso é uma não atribuição dos significados aos sons, aos movimentos, aos gestos. Os pais dos autistas tendem a ouvir só barulho, não atribuindo significação ao discurso da criança. No caso de uma subjetivação mais adequada, né, a mãe imagina que aquele olhar, que aquele som, aquele gesto quer dizer algo, né? A criança quer dizer algo com aquilo. E o autista encontra nesse olhar um objeto morto, digamos assim. Por isso, por não encontrar no olhar do outro um enigma, por não encontrar no lugar do outro uma referência fálica de si, né, ele acaba evitando esse olhar. Porque vocês sabem que a questão do olhar tem relação com o objeto caído, né? É uma das formas com que o objeto A se presentifica, né? O olhar. Eu me reconhecer no olhar da minha mãe como alguém que é amado, como alguém que vai responder a algum tipo de expectativa, como alguém que é odiado, como alguém que lembra um tio, como alguém que só trouxe dor, né? Alguma significação no olhar da mãe é o que faz com que eu me capture nesse olhar. E no caso do autista não tem nada ali. Não tem enigma para responder. Portanto, vocês sabem que o autista não fixa o olhar, não se interessa pelo olhar da gente. Porque não tem enigma aí.
E também o autista, por não construir esse eu, por não construir esse moi, esse sujeito, ele fala de si em terceira pessoa. Então, vocês sabem também que o autista não diz eu quero amendoim. Ele diz Bernardo quer amendoim. Fala em terceira pessoa, justamente porque o seu eu não se constituiu. Ah, Bernardo quer mamar, Bernardo quer mamar. Né? Não tem o eu quero mamar, que é mais já no campo daquele que está em processo de alienação. Então, pessoal, se trata de um certo número de estruturas psíquicas que não são instauradas. Olha só, que complicado, né? Estruturas psíquicas que não são instauradas. A gente poderia pensar, a partir desse ponto, que aquelas deficiências que vêm junto com esse quadro clínico seriam um corolário, seria uma consequência, seria um desdobramento dessas estruturas psíquicas que não se instauraram. E não o contrário, né? E não o contrário. E aí, a gente vai dando passos em relação a esse assunto e a gente vai poder pensar assim, bom, se tudo isso se estrutura, se essa falha estrutural se dá nos primeiros tempos, nos primeiros anos, como é que a gente deve intervir? Logicamente, né, quanto mais cedo possível. E se fala muito, portanto, de prevenção, de intervenção precoce, no caso do autista. Quanto antes conseguirmos intervir, mais fácil vai ser conseguir retirar a criança desse tipo de rumo que ela vai tomar. Prevenção precoce tem como um dos traços diagnósticos basilares, que é a falta desse olhar do bebê com sua mãe, principalmente quando a mãe não consegue estranhar aquilo. Né? O bebê não olha para a mãe, não fixa o olhar na mãe, e a mãe não consegue achar aquilo estranho. Então isso é um fator importante para o diagnóstico. O não olhar entre mãe e filho. Sem uma intervenção nesse momento, antes de fechar a estrutura, o estádio do espelho não vai se constituir ou não vai se constituir de forma conveniente. Então, logo que a gente sentir num bebê de meses que não fixa o olhar na mãe, né, que prefere a relação com objetos duros e tem um comportamento repetitivo e atraso na linguagem também, a gente precisa fazer um esforço para que haja ali uma intervenção. Uma intervenção que se dá no vínculo mãe e bebê. No vínculo grande outro e bebê. A intervenção não é no bebê, é no vínculo. Né? É nessa relação que não está se organizando de forma salutar. Bom, voltando a falar da intervenção precoce, eu queria falar para vocês que os dois pontos que nos devem servir como elemento diagnóstico para se certificar, digamos assim, de que se trata de um caminho que está se construindo no autismo. O primeiro ponto é a ausência do olhar, né? É a ausência do olhar. Mas o segundo ponto, que é o mais importante e o que mais nos ajuda a diagnosticar precocemente esse problema, é a não instauração do terceiro tempo pulsional. É o não fechamento do circuito pulsional. Esse é o mais importante de todos. E esse a gente pode localizar nos primeiros meses.
6 meses, 7 meses, 5 meses, que se esse terceiro tempo pulsional não está se apresentando na relação mãe-bebê, a gente já pode ficar alerta e pensar em intervenções o mais rápido possível. Então vamos ver, o que é o terceiro tempo pulsional? O que é o circuito pulsional? Diríamos que, no caso do autista, existiria um fracasso na construção, no fechamento do terceiro tempo pulsional, no fechamento do circuito pulsional. Isso que eu estou falando para vocês é uma proposta diagnóstica da Marie-Christine Lasnik, que é uma psicanalista brasileira, mas que mora na França, eu acho, que estuda muito sobre o autismo e que vai propor essa forma de observar o paciente bebê, né? O primeiro tempo pulsional, segundo tempo pulsional e terceiro tempo pulsional dizem do estabelecimento da pulsão como processo de constituição do desejo, tá? Então, o primeiro tempo pulsional é chamado de ativo desde a teoria freudiana, que diz do momento primeiro em que o bebê se movimenta para segurar, para capturar, para agarrar o objeto oral. Então, é o bebê que se movimenta em direção ao bico, à mamadeira, ao peito, ao corpo. Né? É o bebê ativo em busca do objeto que lhe causa satisfação. O segundo tempo pulsional é o tempo em que o bebê, depois de ter feito essa busca, ele passa a encontrar satisfação no próprio corpo, que é o tempo do autoerotismo, né? Então o bebê consegue encontrar satisfação alucinatória a partir do próprio corpo. Então é chupando o dedo, mordendo a mãozinha, digamos assim, chupando o pé, né? Enrolando o cabelinho. Então ele consegue encontrar satisfação no próprio corpo, que a gente vai chamar de autoerotismo, tá? E o terceiro tempo pulsional, então é o tempo ativo, passivo, eu acho que o terceiro tempo é o reflexivo, não tenho certeza, mas o terceiro tempo pulsional é aquele que, se não estiver presente, deve fazer a gente ficar com a orelha em pé. É o momento em que a criança, o bebê, se faz objeto do gozo do outro, se oferece como objeto para a sua mãe. Então, o primeiro tempo ele busca, o segundo ele alucina no próprio corpo, ele faz essa busca no próprio corpo, e o terceiro tempo é quando oferece o seu corpo para o prazer, para o gozo do seu cuidador. Então, é quando o bebê bota o pezinho na boca da mãe, levanta a barriguinha para a mãe beijar, ou vira de bumbum, né, para a mãe beliscar. Esse momento que fracassa no campo do processo autístico. Então, quando a gente está diante de um bebê que não se oferece, lá nos primeiros meses, que não se oferece como objeto de prazer do outro, não dá aquele sorrisinho, não dá a mão para a mamãe beijar, o dedinho, o pezinho, o bumbum, a barriga, quando não se oferece, a gente está ali, opa, temos que nos preocupar, tá? Então a criança não se faz objeto de gozo do outro. Vocês vejam bem que isso nos dá nos oferece uma ferramenta muito forte, muito boa, para a gente poder avaliar como está se desenvolvendo um bebê recém-nascido. A criança precisa
logo nos primeiros meses, já querer se fazer comer, se fazer chupar, se fazer morder pelo outro. E vocês sabem que as mães adoram isso, né? As mães respondem a isso cheias de prazer também, em morder o seu bebê, em abocanhar seu bebê, em chupar seu bebê. Agora, é claro, né, que numa mãe que está numa relação com um filho que vai ser autista, é claro que esse ponto não está presente. Então, o circuito pulsional, que é justamente isso que nos amarra ao outro, nos amarra ao objeto que supostamente o outro guarda, atrás da cortina, atrás da porta, né? É justamente essa pulsão que não se constitui. Portanto, o corpo do outro, o olhar do outro, a fala do outro, não faz sentido nenhum para o autista. O que eu estou falando para vocês, eu vou dizer da onde eu estou tirando, né, para não parecer muita viagem. Estou tirando desse texto aqui, Rumo à Palavra, da Marie-Christine Lasnik. Estou tirando desse livro aqui, do Alfredo Jerusalinski, A Psicanálise do Autismo. Jerusalinski é um psicanalista de Porto Alegre. E uma boa parte também desse livro do Jean Bergès, chamado O Corpo na Neurologia e na Psicanálise. Lições de um Psicanalista de Crianças. Muito bom para quem quer trabalhar com crianças depois de formado, né? Depois de formado. Esses são autores, Gabriel Balbo, Jean Bergès, Marie-Christine Lasnik, o Alfredo Jerusalinski, são autores importantes para a gente construir um entendimento um pouco mais adequado acerca dessa patologia. E aí a gente se pergunta, e a clínica, né? E a clínica do autismo? Como é que a gente trabalha? Primeiro ponto, intervir o mais cedo possível junto à mãe do bebê. Primeiro ponto. Na psicanálise do autismo, temos que ajudar a se instaurar o processo de alienação constitutiva do eu. Então, nós vamos ajudar a dupla, mãe e bebê, a instaurar o estádio do espelho. Então, nós vamos ajudar a subjetivar a função, a pôr a função em funcionamento. A função da ordem do real, o funcionamento da ordem do simbólico. Então, a gente vai ajudar a mãe a colocar palavras no que o filho está fazendo. A gente vai ajudar a mãe a supor uma mensagem sobre os sons que o filho faz, sobre os gestos que o seu bebê traz. A gente vai ajudar a mãe a investir no corpo do seu filho, investir a sua libido, né, a construir hipóteses. A gente vai ajudar a mãe a localizar o filho dentro do seu campo, né, fantasmático, como alguém que tem uma importância dentro da sua sexualidade. A gente vai trabalhar com as produções sonoras do paciente, tentando subjetivá-lo. Então, tudo que o bebezinho faz, o chorinho, ou a criança um pouquinho mais velha, o rabisco que ela faz numa folha, ou o estrebilho de uma canção que ela canta, tudo isso nós vamos trazer para a sessão como algo que carrega uma história, um desejo, um significado. Então, basicamente, vocês veem que a gente vai fazer um trabalho para ajudar a mãe a cumprir a sua função materna, né? Mais ou menos isso.
Por quê? Uma fala, como tem aqui no texto de vocês, só é uma fala se alguém acredita nela. Então, o meu filho, que tem 10 meses, ele faz uns sons tipo agam, dedé, faz uns sons assim, que só vai ter estatuto de fala se eu, enquanto grande outro, suponho que nessa sonorização tenha algo dele, do sujeito. Então é isso que a gente vai fazer na clínica, né? Nós vamos ajudar o grande outro primitivo, o primário e a mãe, né, a fazer uma suposição sobre o seu bebê. Então vocês vão imaginar a gente atendendo a dupla no consultório, né? Seria também um trabalho de restaurar o valor de representação dos gestos. Você sabe que o autista é alguém que desde pequenininho repete uma palavra, ou fica preso num objeto, ou faz cálculos, ou se interessa por coisas aparentemente sem sentido. E o nosso trabalho é restituir isso à potência significante. Quer dizer, restituir isso à história da família, à história das gerações, à história do casal, ao lugar que o filho ocupa na teia, né? No mito, no romance familiar, restituir esses elementos que parecem desconexos ao campo dos significantes do grande outro. Reconhecer um valor significante em toda a produção da criança, ajudar a mãe, ajudar o pai a ver que aquilo que o filho diz tem algo a dizer. Aquilo que o filho faz tem algo a comunicar e precisa fazer isso. A gente quase que vai ser uma encarnação temporária do grande outro primordial que a mãe, por alguma situação ou outra, não está conseguindo fazer. Pode ser que não esteja conseguindo fazer por causa de um luto, por causa de uma depressão, por causa de não ter tempo para ficar com o seu bebê, ou porque não consegue valorizar dentro da nossa conjuntura contemporânea, não consegue valorizar o fato de ser mãe, ou porque a posição materna não tem mais função fálica na nossa cultura. Por algum motivo ou outro, a função materna vai fracassar ali, e o nosso trabalho é ajudar ela a se constituir ou se restabelecer. Quanto antes, melhor. Então a gente vai ser um intérprete, ou melhor, um tradutor. Um tradutor para a mãe dos atos e dos gestos e das falas e dos sons do filho. A gente vai traduzir aquilo que o nenê traz, aquilo que a criancinha traz, traduzir para a mãe. E também, no trabalho com o bebê, no trabalho com a criança pequena, nós vamos fazer um esforço para nomear aquilo que o nosso pacientinho aí, nossa criancinha, nomear o que ela está vendo na janela, na rua, no consultório, nomear o que ela está vendo e também nomear o seu corpo, o seu bracinho, a sua perninha, se fez cocô, se fez xixi, se sentiu dor, se caiu, né? Nós vamos nomeando o corpo e nomeando os objetos e ir nomeando o que ele vê no mundo. A gente vai mapeando o mundo com a linguagem, com os significantes. A gente vai nomeando também a história da sua família, a gente vai trazendo para a linguagem a história dos seus ancestrais, né? A gente vai oferecer todo um recurso que a gente vai escutando do pai, da mãe, do vô, da avó, da tia, a gente vai utilizando esse recurso para amarrar, encadear aquilo que até então parece sem sentido nenhum das produções do nosso paciente.
tem um vídeo, uma conferência que a Marie-Christine Lasnik fez no Brasil, em que ela pega vídeos caseiros que foram feitos por famílias com os seus bebês e coloca lado a lado o vídeo dos primeiros tempos de investimento de um bebê que faz um processo normal de subjetivação, ao lado de um bebê que vai vir a ser autista depois. E ela vai comentando esses dois vídeos para mostrar para nós como essa teoria toda que eu estou passando para vocês, como ela se percebe no ato em si da constituição psíquica, tá? E eu vou passar esse vídeo para vocês agora. É um vídeo um pouco longo, mas acho que seria interessante vocês assistirem. E depois a gente debate assim um pouquinho mais do que ficou marcado para vocês, as dúvidas e ponderações, tá? Então eu vou tentar passar aqui o vídeo, compartilhar o conteúdo, vamos ver se eu consigo. Peço que vocês assistam com bastante interesse e cuidado para ajudar vocês a fixar melhor toda essa historinha que eu estou contando aqui. Vocês estão vendo isso? Ainda não, prof. Não está chegando nada para vocês? Professor, parece que a sua tela está desligada. Não tem a imagem de uma mulher? Não. Não. Nem a sua. Precisa ativar. Aqui para mim, nem a sua. Para mim também não, Fátima. Vou tentar de novo, então. Agora sim. Tá. Então, essa aqui é a Marie-Christine Lasnik. E eu vou colocar ela fazendo essa conferência e comentando os bebês que ela vai apresentar, tá bom? Enquanto isso, eu faço um comentário e outro e vocês prestem atenção. Bom vídeo. É ela que vai buscá-lo nessa forma prosódica particular. E, evidentemente, não é a mesma coisa se fazer comer pelo pezinho pela mamãe de brincadeira, do que ser, quando as mães excitam, todas as mães vão tentar entrar em relação. Eu nunca vi filme que as mães não tentam. Então, elas vão dar beijinho na barriga, na boca, na cara. Menos o bebê responde, mais elas se fazem intensas. E é claro que vocês podem ver uma cena de mimetismo. Ela morde ele morde ela. Em mimetismo. Isso não é se fazer objeto. Não é ofertar barriguinha, mãozinha, pezinho e olhar para a cara da mãe para ver se fisgou o gozo dela. O bebê normal, ele faz tudo isso no terceiro tempo do circuito pulsional. Isso me permite pensar que quando ele está sozinho sonhando, com a chupetinha, o dedinho na boca, quando ele manda investimento para o polo alucinatório de satisfação, que ele reencontra são os traços mnésicos das Wunschvorstellungen, como diz o Freud, das representações de desejo do outro que ele conseguiu suscitar. Se ele não tiver isso, ele não tem autoerotismo. Ele tira o eros, ele tem autismo, não é? Mas eu estou indo muito depressa porque eu quero mesmo mostrar o filme para vocês, tá? E a gente discute depois.
Oui. Qu'est-ce que tu regardes là? Oh. C'est dire encore. Ouais. Je me tire, je prends mon temps. Je prends mon temps, maman. Ouais. Esse é o Fabiano, é o nenê que está se constituindo de forma adequada. Oh, il se passe des choses dans ce ventre. Tu dois avoir faim quand même. T'as pas l'air d'être affamé pourtant. Ouve o discurso interrogativo dela. Voilà. Si t'avais faim. Seguire 60 con la maglia, 40 grammi di maglia. Aqui é o nenê que vai se tornar autista, né? Já demonstrando uma ausência de olhar no pai. Passa aqui, assim, esse bebê, aqui não tem ninguém não, viu? É uma parede mesmo, se alguém tiver dúvida. E todas as vezes que ele é trocado ou banhado, ele... Abbiamo finito! Prestem atenção no que vai acontecer. Que tem aqui. Guarda il nome. Così. Ela não briga com ele porque ela não olha, vocês viram? Agora, a máquina foi comprada nesse dia. Salutalo. Ciao. Viu? Ela organiza as coisas para aguentar que ele não quis olhar, ou não olhou, ele virou a cara. Mas eles já têm um passado de 2 meses e meio, os dois. Senti osservando, non vuoi? Bom, até aí não era muito difícil se ele continuasse só assim diagnosticando. É o mesmo nenê. Questo è bello! Come questo bimbo? Bello! Bellissimo! Io ti voglio tanto bene, papà. Vero? Ela diz, eu te quero tanto bem, meu papai. Aí que eu errei totalmente, mas eu vi só essa cena, não é? Aliás, não só eu, nós mostramos no Canadá, no congresso da UEM,
Eles mostraram só essa cena, os meus amigos italianos. E os americanos levaram dizendo, não adianta discutir com o europeu, porque falam da mesma coisa quando falam autismo. Quando é que esse bebê vai virar autista? Foram embora da sala. Mas também era meio torto mostrar só essa cena, né? Mas enfim. Esse é o outro nenê, que é o nenê normal, né? Vocês vão ver agora. Tá um pouco difícil no começo para ele. Vocês vão ver o que ele vai fazer. É a própria conversação que a gente falava ontem. E eu falo, ela fala no lugar dele, eu falo. Comment tu fais ce bruit-là, toi? É uma cena, é a última cena do filme em que ela consegue captar ele. Nunca mais ela vai conseguir. Eu acho importante vocês verem como essa mãe não coaduna com a imagem caricatural que a gente tem da mãe mortífera da criança autista, né? Agora, não se esqueçam que esse é dos 30 filmes que os italianos têm, é o bebê mais difícil de diagnosticar. No caso da própria conversação, ela é a Silvia Ferreira, não é? Ela entende francês, porque ela faz as perguntas, ele faz ela faz a resposta, não é? Você que gargareja? Ah, sim, eu que gargarejo. No discurso do outro, a gente tem lindos exemplos. Ah oui, je fais de la gymnastique aussi. Ah ouais, ah ouais. Changer la couche. Hein? C'est pas tout ça. On va changer la couche. Ah ouais. Oui, c'est froid ça. Oui, c'est froid, madame. Oui, c'est froid. C'est froid, c'est froid, c'est froid. Então, o problema do Marcos, que vocês viram tão maravilhoso, no dia a dia ele não é assim, ele é do jeito que vocês vão ver agora. Tão maravilhoso, enfim, para um bebê futuro autista, né?
Isso, como eu digo, esse lado que ele olha sempre é uma linda parede, viu? Le carezze ti stavo facendo, non ti stavo mettendo le dita nel naso. Quando a mãe estimula, ele vem um instante e aí ele volta a cabeça para o outro lado. Isso é sistemático, é uma cena absolutamente habitual no filme. Eu não escolhi uma cena particular. Che c'è? No, questa non si mangia. E como vocês veem, nas cenas de alimentação, eu nunca vi, tem 4 horas de filme, eu nunca vi uma troca de olhares entre a mãe e ele. É só com essa pulsão invocante da voz, que nos deixa com muitos problemas, que ele vinha, como vocês viram, mas parou de vir depois de 3 meses e meio. Então, isso é o tal do terceiro tempo do circuito pulsional oral, que lembro a vocês que é quando o bebê se faz objeto que nos interessa. E on va se mettre Tony. Ele rigole. Aí a mãe, né? Ela é que age, ele ri, mas enfim, não é isso o terceiro tempo. Ainda é ela. Pronto. Agora, olha aí, ó. Se ele não se oferece como objeto. Non mangerai du bébé comme ça. E ele continua, né? Viu como ele está interessado no efeito no rosto dela? Bravo, dis donc. Viu como ela ensina ele a se exibir? Olha aí o gozo dela, ele... Pode ser também com a barriguinha, vale também, vocês vão ver. Que bom le bidon. Ah, ça c'est bon ça. Bom, essas 2 cenas não fazem parte da pesquisa, mas eu achei interessante porque é uma cena de acordagem e desacordagem, que é o termo do Stern, que eu penso que em termos analíticos nós poderíamos traduzir em alguma coisa em que a fala dela não corresponde à vivência do bebê. É o primeiro dia que ele come de colher. E acho que vocês entendem suficientemente italiano aqui para verem que ela não vai dizer: ai, tô cheia, mamãe, não quero mais, tô cheio. Ela vai, o discurso dela não, de maneira nenhuma, reenvia ao que ele está experimentando. Vocês vão ver. Mas o meu irmão se perguntava por que essa desacordagem, vendo esse filme. Ele dizia que talvez esse bebê italiano, Marco, já desorganizou a mãe dele completamente. Há 4 meses que ele não olha para a cara dela, né? A não ser naqueles dias extraordinários, 5 minutos. Enfim, esse tipo de situação não tem nada de patognômico do autismo. Era só para a gente pensar. Tá cheio de bebê que a mãe entuxa, não é? Tieni. No. Vocês estão rindo de angústia, imagino, né? Agora, prestem atenção aqui. Esse lindo sorriso era para a caixa amarela.
E eu vi aí circularem algumas listas de coisas que o pediatra tem que ver. Se o bebê segue bem o objeto, nada tem a ver com os nossos problemas. Os futuros autistas são grandes seguidores de objeto. Olha, viram como ele segue o objeto direitinho? Agora, escutem o barulho de fundo. Tá vendo? O avô chamando. Guarda, guarda, olhe. Esse tipo de situação... Bom, isso aí é uma cena do outro bebê para vocês verem uma situação, de fato, em que há uma cordagem absoluta entre a experiência do bebê e o discurso da mãe. Hop là. C'est beau ça. Ouais. Je suis Freddy, comme le petit poisson. Hein? Attends. Regarde, je suis vite la bouche. Oui, je sais, tu as encore faim. Peut-être un petit abricot. Parce que là, tu as mangé déjà 2 petits Suisses, tu sais. Mais oui. C'est vrai qu'ils sont pas très gros, ces petits Suisses. Hein. C'est vrai qu'ils sont pas très gros. Regarde, 50 grammes. C'est vrai qu'ils sont pas très gros. On va presque en manger 3. Hein? On va voir après. Si après l'abricot, t'as encore... Ou alors, attends, je t'en ouvre un. Bon. On va en ouvrir. Ils sont plus petits, les petits Suisses normaux, ceux-là. Allez, un 3e. Bah, dis donc. Oui. Hop là. C'est ça que tu veux, hein? Et voilà. Tiens, regarde celui-ci. C'est pas fini. Oh, excuse-moi. Tiens, excuse-moi, Philippe. Tiens, reprends-le. Oh, excuse-moi. Oh, qu'est-ce qu'elle fait, cette maman? Tiens, tu voulais le tenir? C'est pas grave si je ne mange pas. Hein. Não sei se vocês veem o respeito que ela tem pelo sujeito filho, não é? Bom, aqui, ao meu ver, já dava para fazer, nesse bebê tão difícil de diagnosticar, havia todos os elementos para um diagnóstico de risco de autismo. A família vai decidir nessa cena de praia que ela quer filmar uma interação de olhar com esse bebê. Vocês vão ver como eles vão lutar. Eu diria que, inconscientemente, eles já fizeram um diagnóstico de um problema nesse momento, sem saber o nome das coisas. Eles têm a mesma idade, hein? É a primeira vez que o avô vai filmar o teto das casas, porque antes ele aguentava as cenas, aí ele não começa a não aguentar mais. Vocês vão ver os olhos dela também. Niente, non c'è niente. Hai visto che condo senza cortina? Não vuoi mangiare, eh? Ele diz, não quer comer. Todo mundo tenta sempre, a denegação é uma arma de sobrevivência familiar. Mas ele vai ver o cactus, como é bonito o cactus do sul da Itália, né? Isso aí é muito interessante, prestem atenção. Ele tem uma excelente relação com o olhar dos objetos. Todo mundo quer que ele olhe, tá vendo? Guarda, olha o avô, mas não olha nada ele. Pronto, olha como a família já sabe que se quiser que ele olhe tem que ser objeto. E todo mundo se alegra porque ele olhou o objeto. Então, todas as mães são excitantes, estimuladoras. Isso aí não é o terceiro tempo do circuito pulsional, é um mimetismo, como vocês veem. Tá certo? Ele faz o que ela faz, ele não se oferta. Não se oferta, oferece.
é que a experiência não seja, às vezes, prazerosa para ele. Quando ela o sacode, brinca com ele, a gente não tem a impressão que ele tem um certo prazer. Tem uma excelente relação com o cabelo dela, não sei se vocês notaram. Mas o avô não se engana, ele também vai para o mar aberto. No tempo todo, ele vai depois esse olhar sair do teto. Nesse momento é apenas em momentos raros que o olhar vai, depois ele não descola mais daí, mas isso vai ser meses e meses depois. Ainda estão aí? Conseguiram acompanhar o vídeo? Sim, também. Sim, Bem interessante, né? Muito, professor. Vocês veem que o vídeo ilustra muito bem o que a gente estudou no início da aula, né? O quanto é importante e determinante a qualidade dessa primeira relação entre mãe e o bebê. Agora, sobre o que a gente estudou, leu e viu, gostaria de ouvir vocês, gostaria de perguntas, de comentários, de que vocês participassem um pouquinho para deixar as impressões que vocês têm até agora. Vamos ver quem tem coragem de falar. Bom, professor, eu como mãe, eu fiquei imaginando ali, né, que o normal de dar carinho, de instigar o cognitivo da criança, né, e cria-se um elo entre assim que é como se ele